muitas pessoas vão se identificar nesse vídeo porque elas têm constipação intestinal ou diarreia com recorrência, com frequência. Fala galerinha, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que todo mundo adora falar. Vamos falar do nosso intestino, da função intestinal, para que serve o intestino e qual a importância das fezes. Muitas pessoas têm vergonha, têm, sei lá, um problema com as fezes e nunca olha para ela. Às vezes eu pergunto no consultório qual é a consistência e eu mostro os exemplos e a pessoa não sabe porque não olha. Então, o que acontece com o nosso intestino? Por que as fezes são tão interessantes? Às vezes a pessoa até dá descarga e não olha, né? Tipo, ai meu Deus, não sei o que aconteceu. O que é muito importante falar de fezes, porque ela vai falar muito do funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, se eu não tenho umas fezes com formato, se elas são basicamente tudo despedaçadas, ou então umas bolinhas tipo cabritinho, o nosso organismo tá falando pra gente, se for cabritinho, tá ressecado, precisa de água, precisa de fibras, precisa de um monte de coisa que você não tá pondo na sua alimentação. Se você tem muita diarreia ou fezes que não tem um formato, que ela se dissolve, às vezes tá com excesso de gordura, poucas fibras, porque não tá formando o bolo fecal, né? As fezes, não tá formando. E aí muitas vezes eu vejo no consultório que a pessoa vem tomando algum suplemento para exercício físico ou algum suplemento vitamínico ou alguma coisa do tipo e tem um intestino tão zoado, mas tão problemático que ela tá fazendo um cocô caro, sabe? É chato falar isso, as pessoas ficam assustadas, mas é verdade. O que acontece? O nosso intestino, ele que manda basicamente no nosso organismo. Se ele não estiver funcionando bem, nada vai estar. Porque para você ter um cabelo bom, para você ter uma unha que não quebra, para você não ter celulite, para você não ter excesso de gordura abdominal, muito depende da absorção que você tem ou não no seu organismo, no seu intestino. Então, se você toma um suplemento ou você come um alimento que contenha vitaminas, minerais, vamos dar o exemplo da couve. Eu como couve porque tem uma quantidade muito boa de vitamina C e de cálcio. Tem até mais do que o leite, né? Como já é sabido. E eu não tiver uma absorção correta, aquela couve, eu não vou conseguir absorver as vitaminas e minerais dela. Às vezes a minha digestão é tão ruim que eu não consigo quebrar a ponto de ter essa absorção. E aí as pessoas muitas vezes pagam caro pra nada. E aí a pessoa fala, nossa, não melhorou, esse suplemento é horrível. Ele não me deu massa magra, né? Por exemplo, um whey protein. Não aumentou minha massa magra, porque é ruim. Não, é que às vezes você não está absorvendo isso. E como é que eu sei se eu tenho um problema de intestino? Pela qualidade das fezes, né? Que você vai observar. Por exemplo, as fezes, elas não devem grudar no vaso. Você deve dar descarga, por exemplo, e ela não ficou resquício nenhum. Ela não pode ser explosiva, que suja muito. Ela não pode ter um formato muito de bolinha, tipo cáprica, ou despedaçado. Ela tem que ter um formato, como o meu professor Murilo fala, de bananinha madura. Então ela tem qualidades que já mostram. Por exemplo, se ela não tem um formato, ou se ela tem rachaduras, as rachaduras podem ser falta de água ou falta de fibras, e essas despedaçadas também podem ser excesso de gases. Esse é um outro exemplo de problema de absorção e de digestão no intestino, excesso de gases. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu tenho até dor, que parece que eu vou infartar, né? De tantos gases, a pessoa sente aquela distensão abdominal, aquela dor na barriga. E muitas vezes eles são fétidos, e é aí que mora o problema, porque quer dizer que a sua microbiota, que são as bactérias que estão ali no seu intestino, que são responsáveis por essa digestão e absorção de um monte de vitamina e mineral, entre os carboidratos, né, tirando isso. Então que a sua microbiota tá tão ruim, porque o tipo de bactéria que tem ali, que deveria ser bom pra você, tá sendo às vezes uma bactéria ruim, que pode até causar uma doença. Essa bactéria ruim que produz esses gases fétidos, porque ela pega a proteína que tem na sua alimentação, se utiliza dessa proteína e produz esses gases. Uns exemplos de nomes que vão aparecer aqui, ó, cadaverina e putrescina. Tem chance de ser bom o cheiro disso, gente? Não tem. Tem que cuidar da nossa microbiota.
E que jeito que a gente cuida da nossa microbiota? E aí entra a nutrição funcional, entra o nutricionista, que prescreve substâncias, prescreve bactérias para a gente recolonizar esse intestino. E são bactérias boas, benéficas pra gente, que são os probióticos, bactérias vivas que vão ajudar nessa recolonização de bactérias, fazendo com que a sua microbiota melhore. E a sua microbiota melhorando, você começa a ter menos sinais e sintomas, menos dores, menor distensão abdominal e muito menor produção de gases, uma melhora, então, uma melhora do seu organismo como um todo. Só pelo intestino, gente. Cuidem do seu intestino. A gente recomendando em jejum o suco verde e água com limão, por exemplo, a gente coloca no seu organismo, o primeiro contato que seu organismo tem no dia é com substâncias boas, com vitaminas e minerais. Então por isso que a gente sempre coloca em jejum, porque isso vai proporcionar uma quantidade de nutrientes muito boas para o seu organismo já acordar. Vamos embora pra vida, amigo, recorda, vamos aí, acorda, acordamos, vamos viver. Porque aí você já põe um monte de nutrientes no seu organismo. E o suco verde, por ele conter as fibras também da couve, ele já vai ajudar nesse trânsito intestinal. Então é muito bom para quem tem constipação, para quem tem muita diarreia, porque tem que fazer o bolo fecal, então precisa dos tipos de fibras que as frutas e a couve têm. Então a gente vai melhorando esse intestino e conforme vai melhorando esse intestino, os outros sintomas também vão melhorando. E aí a sua alimentação vai ficando muito melhor absorvida e melhor digerida. E aí você começa a realmente sentir diferenças, entendeu? Muitas pessoas vão se identificar nesse vídeo porque elas têm constipação intestinal ou diarreia com recorrência, com frequência. E às vezes você tratando o intestino dessa pessoa com esses probióticos, que são bactérias vivas, a gente consegue recolonizar a ponto de sumir esse problema. Então a pessoa nunca mais vai ter constipação intestinal, ela nunca mais vai ter produção excessiva de gases e ela nunca mais vai ter diarreia, por exemplo. Então quando a gente melhora o tipo de bactéria deste intestino, muitos problemas que você sente hoje, tipo dor de cabeça, coceira no ouvido, problema de escamação de unha, quebra de unha, cabelo, não cresce mais o cabelo porque às vezes você não está absorvendo. E quando a gente melhora a qualidade dessa microbiota, você melhora a absorção disso, então esses sintomas vão embora. Então fiquem muito atentos ao tipo de fezes que você faz e ao tipo de trânsito intestinal que você tem. E se você tem uma produção excessiva de gases e de gases fétidos, fique atento a tudo isso, beleza? Qualquer dúvida, me procure seu nutricionista. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!